Seja muito bem-vindo ao nosso momento de oração e meditação de hoje. Seja muito bem-vinda, alma querida, a este encontro diário com o sagrado. É uma alegria imensa, uma verdadeira bênção, contar com a sua presença, com a sua fé e com o seu coração que busca a Deus. Saiba que este momento é preparado com muito carinho para você, para sua família, para que possamos juntos fortalecer nossa espiritualidade e enfrentar as batalhas da vida. Sabemos que a jornada não é fácil. Talvez você tenha chegado aqui hoje com o coração cansado, sentindo o peso das lutas, talvez com lágrimas nos olhos ou uma angústia que parece não ter fim. Mas eu quero que você sinta desde já o abraço acolhedor de Deus. Você não está sozinho. Estamos unidos em uma poderosa corrente de oração e o céu inteiro se move em nosso favor. Hoje temos um encontro muito profundo e especial. Vamos meditar sobre os mistérios dolorosos do terço. Sim, vamos contemplar os momentos mais difíceis da paixão de nosso Senhor. Vamos mergulhar na agonia de Jesus no Getsêmani, quando ele, sentindo o peso dos nossos pecados, suou sangue. Vamos meditar sobre a terrível flagelação de Jesus, atado à coluna, sofrendo em sua carne santa para nos purificar. Vamos olhar para a coroação de espinhos, a humilhação imposta ao Rei dos Reis, os espinhos que simbolizam nossos pensamentos de dúvida e pecado. Vamos acompanhar Jesus carregando a pesada cruz ao Calvário. Cada passo, uma dor. Cada queda, uma lição de perseverança. E por fim, vamos nos colocar aos pés da cruz para meditar sobre a crucificação e a morte de Jesus. O momento em que ele entregou seu espírito por amor a cada um de nós. Pode parecer um tema pesado, um tema de sofrimento. Mas é justamente na contemplação dessas dores que encontramos a nossa força, a nossa cura e a nossa libertação. E para esta jornada de dor e redenção, não estamos sós. Convocamos hoje a presença gloriosa dos três santos arcanjos, São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Cada um deles tem uma missão específica hoje, profundamente conectada aos mistérios dolorosos que estamos meditando. São Miguel Arcanjo, o guerreiro de Deus, o príncipe da milícia celeste. Hoje ele vem com sua espada poderosa para lutar ao nosso lado contra toda a agonia espiritual, toda a angústia mortal, assim como Jesus sentiu no Getsêmani. São Miguel vem para quebrar as coroas de espinhos que o inimigo tenta colocar em sua mente. Os pensamentos de derrota, de humilhação, de que você não é capaz. Ele é nossa defesa contra o peso da cruz, que parece insuportável. Em seguida, teremos São Gabriel Arcanjo, o mensageiro da Boa Nova, aquele que anunciou a Maria o impossível. Hoje, em meio à meditação da dor, São Gabriel vem nos anunciar que a morte não tem a palavra final. Ele vem trazer a mensagem de esperança, a certeza da ressurreição. Ele vem anunciar milagres e providências divinas, mesmo quando tudo parece perdido, assim como parecia perdido aos pés da cruz. E por fim, clamaremos a São Rafael Arcanjo, cujo nome significa Deus cura. Ah, como precisamos de São Rafael ao meditar os mistérios dolorosos. Ele vem como o Cirineu para nos ajudar a carregar nossas cruzes diárias. Ele vem para curar as feridas deixadas pela flagelação da vida, as doenças do corpo, as feridas emocionais da humilhação, as feridas espirituais causadas pelo pecado. São Rafael é o remédio de Deus para as nossas dores mais profundas. Prepare o seu coração, pois esta oração será transformadora. E como fazemos todos os dias, peço que você prepare agora, com muita fé, o seu copo de água. Pegue um copo com água potável, coloque-o ao seu lado, perto de onde você está assistindo. Mantenha este copo aí com reverência, não beba ainda.
Ao final deste nosso momento de clamor e meditação, esta água será poderosamente abençoada. Ela será consagrada e se tornará um canal da graça divina. Você poderá bebê-la ou usá-la para benzer sua casa, seus filhos, seus doentes, e ela será fonte de cura, proteção, libertação e providência. Não duvide, apenas creia. A sua fé, mesmo que pequena, colocada nos detalhes desta oração, move a mão de Deus e atrai milagres. Permaneça conosco até o fim, pois o céu tem uma bênção específica para a sua vida hoje. Agora, escreva seu primeiro nome nos comentários para receber sua bênção de hoje. Altíssimo Deus, Criador de todas as coisas, Pai de infinita bondade e misericórdia, vós que sondais o nosso coração, que conheceis cada lágrima antes mesmo que ela role por nossa face, vós que vistes a agonia do vosso próprio Filho no Getsêmani, vós estáis aqui. Nós nos colocamos agora na vossa santa presença, com humildade, com o coração aberto, talvez com o coração pesado, mas cheios de confiança no vosso amor infinito. Neste momento, Senhor, queremos fazer uma entrega total, assim como Jesus se entregou ao vosso plano de salvação, mesmo em meio à dor mais profunda. Nós entregamos em vossas mãos poderosas a nossa vida, cada segundo dela. Entregamos nossos pensamentos, muitos deles confusos, angustiados, coroados de espinhos pela preocupação e pelo medo. Entregamos nossos sentimentos, nossas dores silenciosas, as flagelações que sofremos no dia a dia, muitas vezes longe dos olhos dos outros. Entregamos nosso corpo, tantas vezes cansado, doente, carregando a cruz das enfermidades. Nós entregamos em vossas mãos, Pai amado, a nossa casa, cada cômodo, cada parede, cada porta e janela. Que ela seja um lar de paz, um refúgio seguro e não um lugar de agonia, de brigas, de solidão. Entregamos a nossa família, cada membro dela, um por um. Entregamos nossos filhos, nossos pais, nossos cônjuges, nossos irmãos. Entregamos aqueles que estão perto e também aqueles que se distanciaram, aqueles que estão sofrendo as flagelações dos vícios, das más companhias, do desemprego, da depressão. Entregamos a vós, Senhor, os nossos caminhos. Os caminhos que já trilhamos, marcados por quedas e recomeços. E os caminhos que ainda haveremos de trilhar, muitas vezes incertos, escuros como a noite no horto. Entregamos o nosso trabalho, o pão de cada dia, as dificuldades financeiras, as dívidas que nos tiram o sono, as humilhações que passamos. Entregamos os nossos sonhos, especialmente aqueles que parecem mortos, crucificados pelas circunstâncias. E porque sabemos que sozinhos não podemos suportar o peso desta jornada, suplicamos, ó Altíssimo Deus, enviai sobre nós, sobre esta casa, sobre esta família, os vossos 3 santos arcanjos. Enviai-nos agora, Senhor, o glorioso São Miguel Arcanjo, que ele venha com sua espada de luz para nos defender na agonia, que ele nos proteja no Getsêmani de nossas vidas, quando o medo quiser nos paralisar, que ele quebre toda a coroa de espinhos da humilhação, da zombaria, da calúnia, que tentam impor sobre nossa cabeça. Que São Miguel Arcanjo seja nossa força para carregar a cruz, defendendo-nos de todo ataque do inimigo que tenta nos fazer cair no caminho do Calvário. Clamamos a vós, Pai. Enviai-nos São Gabriel Arcanjo, o mensageiro da esperança. Que ele venha, em meio à meditação da dor, anunciar que o impossível acontece. Que ele traga a boa notícia da providência, do milagre, da porta que se abre. Que ele nos lembre, como lembrou a Maria, que para Deus nada é impossível, mesmo quando estamos diante da crucificação dos nossos planos, da morte da nossa alegria. Que São Gabriel seja a voz de Deus nos anunciando a ressurreição em nossa vida. E suplicamos, ó Deus de cura, enviai-nos São Rafael Arcanjo. Enviai o vosso remédio celestial.
Que ele venha para curar as feridas da flagelação, as chagas abertas em nossa alma pelo sofrimento, pela traição, pela perda. Que ele venha para curar nosso corpo enfermo, para tocar com seu poder curativo nossas dores físicas. Que São Rafael caminhe ao nosso lado, como caminhou com Tobias, sendo nosso guia e protetor, restaurando nossa saúde física, emocional e espiritual. Ó Pai, aceitai esta nossa entrega, recebei em vossas mãos a nossa vida e enviai vossos anjos em nosso socorro, para que, meditando a paixão de Jesus, possamos também participar da glória da sua ressurreição. Amém. Glorioso São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste, nós vos convocamos neste momento. Vós que sois o terror dos demônios, o estandarte da Santíssima Trindade, vinde em nosso socorro. Hoje, ao meditarmos sobre a agonia de Jesus no Getsêmani, sobre sua flagelação, sua coroação de espinhos, o peso da cruz e sua crucificação, nós compreendemos que a batalha espiritual é real e dolorosa. Por isso, clamamos a vossa poderosa intercessão. Vinde, São Miguel, com vossa espada de fogo, defendei-nos neste combate. Quantos de vós estão agora vivendo a sua própria agonia no Getsêmani? Quantos estão de joelhos com o coração angustiado, suando sangue diante das provações, sentindo o amargo gosto da traição, assim como Jesus sentiu a traição de Judas? Quantas almas estão paralisadas pelo medo, pela ansiedade, sentindo-se sozinhas na escuridão enquanto os inimigos se aproximam? Clamamos a vós, São Miguel Arcanjo, visitai a casa de cada um que reza conosco. Quantas casas se tornaram um horto de agonias, onde a paz foi roubada? Nós vos pedimos, defendei as portas de cada lar, para que o traidor não entre, para que o espírito de contenda e divisão seja expulso. Defendei as janelas contra toda seta inflamada de desespero. Defendei cada cômodo, para que não sejam palcos de flagelação, de brigas, de violência, de palavras que açoitam a alma. Quantos de vós sentem na pele a flagelação? Quantos estão atados a uma coluna de problemas, a um vício, a uma doença, a um processo judicial injusto? Quantos sentem as chagas abertas na alma pelos açoites da calúnia, da mentira, da difamação? Quantas pessoas estão sendo flageladas pela miséria, pela falta do pão, pela injustiça dos poderosos? Clamamos a vós, São Miguel, defendei o povo de Deus. Defendei as nossas crianças. Quantas crianças inocentes estão sendo coroadas com os espinhos do abuso, do bullying, da violência dentro de casa? Defendei os nossos jovens. Quantos jovens estão sendo flagelados pelas drogas, pela pornografia, pela depressão, atados a colunas de desespero? Defendei os pais e mães de família. Quantos pais carregam a cruz pesada da responsabilidade, sentindo a agonia de não conseguir dar o sustento aos seus? Defendei os nossos idosos. Quantos idosos estão vivendo a crucificação do abandono, a solidão, sentindo os espinhos da ingratidão? Quantos de vós estão agora sendo coroados de espinhos? Quantos estão sofrendo a humilhação pública, a zombaria, o desprezo no trabalho, na família ou até mesmo na igreja? Quantos sentem a sua dignidade ser rasgada, assim como rasgaram as vestes de Jesus? Quantos têm a sua cabeça atormentada por pensamentos de derrota, de vergonha, pensamentos que são como espinhos penetrando a mente e tirando a paz? São Miguel Arcanjo, quebrai toda coroa de espinhos, combatei por nós contra os nossos inimigos visíveis e invisíveis. Os inimigos invisíveis, os espíritos de agonia, os demônios da flagelação, os principados da humilhação, os espíritos que nos empurram para a cruz do desespero e para a morte espiritual. Mas também, São Miguel, defendei-nos dos inimigos visíveis, as pessoas que se levantam com inveja, com falsidade, os Judas que nos traem com um beijo,
os Pilatos que lavam as mãos diante da injustiça, os soldados que zombam da nossa dor e cravam os pregos do sofrimento. Quantos de vós estão carregando uma cruz pesada demais? Quantos sentem que vão cair a qualquer momento? A cruz do desemprego, a cruz de um casamento falido, a cruz de uma doença grave, a cruz de um filho rebelde. São Miguel Arcanjo, cede o nosso Cirineu, ajudai-nos a carregar a nossa cruz. Defendei-nos nas nossas quedas, dai-nos força para levantar e continuar. Quebramos agora, pelo poder do vosso nome, toda sentença de crucificação sobre a nossa vida, sobre a nossa saúde, sobre as nossas finanças. Não aceitamos a morte, não aceitamos a ruína. Vós sois o defensor do povo de Deus. Lutai por nós, São Miguel. Escreva com fé nos comentários. Pelo poder de São Miguel, quebra agora minha coroa de espinhos e defende-me na minha agonia. Amado arcanjo São Gabriel, mensageiro de Deus, portador das boas novas e da esperança, vós que tivestes a honra sublime de anunciar a Maria o maior de todos os milagres, a encarnação do Filho de Deus. Vós que trouxestes a notícia que mudou para sempre a história da humanidade, olhai para nós neste momento com compaixão. Olhai para quantos corações aflitos estão rezando conosco agora. Quantas almas estão vivendo situações urgentes, situações que aos olhos humanos parecem completamente impossíveis de resolver. Quantos de vós estáis diante de um problema que se assemelha à morte de Jesus na cruz? Tudo parece acabado, a pedra foi rolada, os inimigos parecem ter vencido, não há mais esperança visível. Ao meditarmos hoje sobre os mistérios dolorosos, nós contemplamos a dor extrema, a agonia no horto, a flagelação impiedosa, a humilhação da coroa de espinhos, o peso esmagador da cruz e, por fim, a morte e o sepulcro. Quantos de vós estão vivendo uma Sexta-feira Santa prolongada em vossas vidas? Quantos estão olhando para uma área da sua vida que parece morta, crucificada? Pode ser um diagnóstico médico que soou como uma sentença de morte. Pode ser um casamento que foi sepultado pela frieza, pela traição, pela incompreensão. Pode ser uma empresa que faliu, uma dívida que se tornou um túmulo para a vossa paz. Pode ser um filho que parece ter morrido para Deus, perdido nos vícios ou na rebeldia. Quantos estão com o coração aflito, como estava o coração de Nossa Senhora aos pés da cruz, vendo seus sonhos e esperanças morrerem diante dos seus olhos? Mas vós, glorioso São Gabriel, fostes enviado por Deus a uma virgem em Nazaré, com a mensagem que ecoa por toda a eternidade e quebra toda sentença de impossibilidade, porque para Deus nada é impossível. Nós nos agarramos com toda a nossa fé a esta promessa divina neste exato momento. Quantos pais e mães estão aqui, de joelhos, com o coração em agonia, vendo um filho ser flagelado pelas drogas, pelo álcool, pelas más companhias, e parece impossível a libertação? Eu vos digo, para Deus nada é impossível. Quantos casais estão vivendo a crucificação do amor, dormindo na mesma cama como estranhos, e parece impossível a restauração daquele primeiro amor? São Gabriel, anunciai a reconciliação, pois para Deus nada é impossível. Quantos jovens estão aqui sentindo a coroa de espinhos da depressão, da ansiedade, da síndrome do pânico, da falta de perspectiva, e acham impossível voltar a sonhar? Para Deus nada é impossível. Quantos idosos se sentem abandonados, esquecidos, como Jesus na cruz clamando ao Pai, e acham impossível sentir alegria e propósito novamente? Para Deus nada é impossível. Nós clamamos por milagres urgentes, São Gabriel. Clamamos pela providência divina que reverte o quadro da dor, que transforma o luto em dança, que faz o impossível acontecer. Quantas pessoas que ouvem esta oração precisam de um milagre na saúde, uma cura que os médicos já desenganaram, um exame que precisa ser mudado? São Gabriel, anunciai essa cura agora.
Quantos precisam de uma providência financeira urgente, um dinheiro que tem que chegar esta semana para pagar o aluguel, para comprar o alimento, para honrar um compromisso? Anunciai esta providência. Quantos solteiros já choraram tanto, sentindo a solidão como uma flagelação, e perderam a esperança de construir uma família abençoada? Anunciai a bênção. Prepare o seu coração, pois eu creio, pela fé, que muitos testemunhos de milagres impossíveis sairão desta oração. A sua situação que parecia morta e sepultada vai ressuscitar. O Deus que fez o impossível no ventre de Maria fará o impossível na sua vida. A sua dor não terá a palavra final. A sua cruz não é o seu destino. O seu destino é a ressurreição. Declare sua fé nos comentários. São Gabriel Arcanjo, manifesta o milagre urgente e traga vida onde há morte. São Rafael Arcanjo, vinde em nosso auxílio. Vós, cujo nome significa Deus cura. Vós que fostes enviado por Deus como o remédio divino para a cegueira de Tobit e como o guia seguro para o jovem Tobias em sua jornada. Vinde, Arcanjo da cura, pois hoje, ao meditarmos sobre os mistérios dolorosos, contemplamos um Deus ferido, um corpo flagelado, uma mente agonizante, um espírito entregue por amor. E ao olharmos para Jesus sofredor, enxergamos também as nossas próprias dores, as nossas próprias chagas. Nós vos chamamos, São Rafael, para que sejais o nosso guia em meio ao vale de sofrimentos e o remédio celestial para todas as nossas enfermidades. Clamamos primeiro, São Rafael, pela cura física. Ao olharmos para Jesus atado à coluna, recebendo a terrível flagelação, nós apresentamos a vós o nosso corpo. Quantos de vós que rezais conosco estais com o corpo flagelado pela dor? Quantos estais atados a uma coluna de enfermidade, a um leito de hospital, a uma cadeira de rodas? Quantos estais carregando a cruz de uma doença crônica, de um câncer, de uma fibromialgia, de dores na coluna que vos tiram a paz? Apresentamos a vós as feridas abertas de Jesus e pedimos que por elas sejamos curados. Pedimos por aqueles que foram coroados com os espinhos de um diagnóstico terrível, que sentiram a lança da dor aguda. Quantos médicos, enfermeiros e profissionais de saúde estão agora lutando para aliviar o sofrimento alheio? Quantos cuidadores familiares estão exaustos, ajudando seus entes queridos a carregar essa cruz? Derramai vosso bálsamo curativo sobre cada corpo doente, aliviai as dores da flagelação, dai força para carregar a cruz da enfermidade. Clamamos também, Arcanjo Médico de Deus, pela cura mental e emocional. Contemplamos a agonia de Jesus no Getsêmani, a angústia mortal, o suor de sangue. Quantas almas aqui presentes estão vivendo a sua própria agonia no horto todas as noites? Quantos de vós estáis de joelhos sozinhos, lutando contra a ansiedade, contra o medo, contra a síndrome do pânico? Quantos estão usando a coroa de espinhos da depressão, da humilhação, da zombaria que sofreram? Quantos se sentem indignos, rebaixados, zombados como Jesus foi? Quantos de vós estáis sofrendo em silêncio, com dores ocultas na alma, derramando lágrimas que ninguém vê? São Rafael, vinde curar a nossa mente, trazei paz ao coração aflito, arrancai os espinhos dos pensamentos de derrota, curai as feridas emocionais da rejeição, do abandono e da humilhação. E clamamos por fim pela cura espiritual e pela restauração dos relacionamentos, tão feridos pela dor. A paixão de Jesus foi marcada pela traição de Judas, pela negação de Pedro, pelo abandono dos apóstolos, pela injustiça de Pilatos. Quantos de vós fostes feridos pela traição de alguém que amáveis? Quantos sentis as feridas de um relacionamento que foi crucificado pela mentira, pelo adultério, pela incompreensão? Quantos pais e filhos não se falam? Quantos casamentos estão mortos? Quantas famílias estão divididas?
Quantos de vós, olhando para a cruz, sentis a alma ferida pelo pecado, pela culpa, talvez sentindo-se espiritualmente mortos, distantes de Deus? São Rafael, vós que restaurastes a família de Tobias, restaurai as nossas famílias. Curai as feridas da traição, trazei o bálsamo do perdão, restaurai a comunicação, curai nossa alma do pecado. Prometemos, São Rafael, que vós sois nossa companhia constante. Mesmo no Getsêmani mais escuro, mesmo na flagelação mais dolorosa, vós estáis ao nosso lado, como o Cirineu, como o remédio enviado por Deus. Não estamos sozinhos, a cura está a caminho. Comente agora: São Rafael Arcanjo, traz a cura e a restauração para as dores da minha paixão. Com a autoridade que nos foi conquistada no alto do Calvário, pelo sangue precioso de Jesus Cristo derramado por nós, nós agora nos levantamos em batalha espiritual. Ao meditar os mistérios dolorosos, entendemos que o sofrimento de Cristo não foi apenas físico, mas foi o ápice de uma guerra declarada contra as potências das trevas. Jesus agonizou, foi flagelado, coroado de espinhos, carregou a cruz e morreu para nos dar autoridade sobre todo o mal. E nesta batalha, nós não recuaremos. Nós nos levantamos agora contra os nossos inimigos invisíveis, os espíritos malignos que tentaram parar Jesus no Getsêmani com o espírito de pavor, de ansiedade mortal, o espírito que tenta nos paralisar hoje em nossa agonia. Nós o expulsamos em nome de Jesus. Nós nos levantamos contra os espíritos de flagelação, os demônios que açoitam a nossa vida, que trazem a miséria, a doença repetitiva, o vício que nos prende à coluna do desespero, os ataques que vêm sem trégua para nos fazer sangrar. Nós quebramos agora, pelo poder do nome de Jesus, todo o chicote do inimigo sobre a nossa casa. Nós nos levantamos contra os espíritos de humilhação que tentam nos coroar de espinhos. Quantos de vós estáis com a mente atormentada por pensamentos de que não valeis nada? Quantos sofrem com zombarias, com desprezo, sentindo espinhos cravados na vossa autoestima, na vossa dignidade? Nós renunciamos a toda coroa de espinhos mental e declaramos a realeza de filhos de Deus sobre vós. Nós nos levantamos contra o espírito da cruz pesada, o espírito de fracasso, o espírito que nos faz cair sempre nos mesmos pecados, nos mesmos erros, nos mesmos ciclos de derrota. Nós nos levantamos contra o espírito de morte e crucificação, que tenta pregar nossas mãos para que não possamos prosperar, que tenta pregar nossos pés para que não possamos avançar, que tenta pregar nossos projetos, nossa saúde, nossa família na cruz da ruína e da destruição total. E nós nos levantamos também com autoridade espiritual contra os nossos inimigos visíveis, as pessoas que, conscientemente ou não, são usadas como instrumentos do mal contra nós. Quantos Judas estão ao seu lado? Quantos falsos amigos, colegas de trabalho ou até parentes que vos traem com um beijo, que vendem vossa confiança por 30 moedas de inveja? Quantos Pilatos lavam as mãos diante da injustiça que sofreis? Chefes injustos, autoridades que se omitem, pessoas que poderiam vos defender, mas escolhem a covardia? Quantos soldados zombam da vossa dor, cravam os pregos da calúnia, da fofoca, da perseguição no vosso trabalho? Nós declaramos guerra espiritual contra todo ataque na nossa família, contra o espírito de agonia que gera brigas, contra a flagelação das palavras duras, contra a coroa de espinhos da desobediência dos filhos. Declaramos guerra contra os ataques no nosso trabalho, contra a inveja que tenta crucificar nosso sucesso, contra a injustiça que tenta roubar nossa promoção. Declaramos guerra pela nossa mente. Nós protegemos nossos pensamentos com o sangue de Jesus. Recusamos os espinhos da depressão e da ansiedade. Defendemos a nossa fé.
Não vamos desanimar diante da cruz, não vamos duvidar no Getsêmani, não vamos blasfemar na flagelação. Pela autoridade do sangue derramado na flagelação, pela autoridade das lágrimas de agonia no horto, pela autoridade da cruz vitoriosa de nosso Senhor Jesus Cristo, nós declaramos que todo ataque infernal contra sua vida, sua casa e sua família está quebrado, derrotado e aniquado agora. Declare sua vitória nos comentários. São Miguel Arcanjo me livra de todo espírito de agonia e flagelação. E agora nós voltamos o nosso clamor ao arcanjo São Gabriel. Vós, que sois o mensageiro das boas novas de Deus, vós que anunciastes o maior milagre, olhai para a nossa vida material. Ao meditarmos sobre os mistérios dolorosos, nós vemos refletido o sofrimento de tantas famílias na área financeira. A falta de trabalho é uma agonia no Getsêmani, é uma noite escura de incertezas. As dívidas são como uma flagelação impiedosa que açoita a nossa paz dia e noite. A vergonha de não poder pagar as contas é uma coroa de espinhos que humilha e fere a nossa dignidade. O peso das contas do mês é uma cruz pesada que carregamos ao calvário das nossas responsabilidades. Quantos de vós estáis de joelhos neste momento, vivendo a agonia do desemprego? Quantos já distribuíram currículos, bateram em portas e só encontraram o silêncio, a negativa? Quantas mães estão com o coração angustiado, olhando a despensa e a geladeira, sentindo a flagelação de não saber o que vão colocar na mesa para seus filhos amanhã? Quantos pais de família carregam a cruz pesada da responsabilidade, sentindo-se humilhados, coroados de espinhos, por não conseguirem honrar o aluguel, a prestação, a conta de luz? Nós clamamos, São Gabriel, por aqueles que estão sendo flagelados pelas dívidas. Quantas pessoas que rezam conosco estão com o nome sujo, com o nome no SPC, no Serasa, sentindo a vergonha dessa situação? Quantos de vós estáis atados à coluna do desespero financeiro, vendo o limite do cartão de crédito estourar, vendo os juros se acumularem como os golpes do chicote? Quantos de vós caístes na armadilha de um empréstimo, talvez até de um agiota, e agora viveis sob ameaça, sob pressão, carregando uma cruz de juros abusivos que parece impossível de quitar? São Gabriel Arcanjo, nós apresentamos a vós os diferentes tipos de trabalhadores. Clamamos pelos empregados, aqueles que têm um trabalho, mas vivem a agonia diária do medo da demissão. Quantos de vós precisais da estabilidade desse emprego para sustentar vossa casa? Pedimos que São Gabriel anuncie a vossa permanência, a vossa promoção. Clamamos pelos autônomos, pelos empreendedores. Quantos de vós estáis vendo vosso negócio, vosso sonho, ser crucificado pela crise? As vendas caíram, os clientes desapareceram. O vosso empreendimento parece estar morrendo na cruz da falência. São Gabriel, vós sois o arcanjo das portas abertas. Assim como abristes os céus, abri as portas da providência na terra para nós, abri as portas de um emprego digno, abri as portas de novos clientes, abri as portas para uma renegociação milagrosa dessa dívida do cartão de crédito, desse empréstimo impagável. Nós declaramos e cremos na providência inesperada. O Deus que ressuscitou Jesus da morte pode e vai ressuscitar a sua vida financeira. Um dinheiro que você não esperava vai chegar. Uma dívida que parecia impagável será quitada. Onde houve a crucificação da miséria, haverá a ressurreição da prosperidade. Reivindique sua bênção. São Gabriel Arcanjo, abri as portas da prosperidade. Meus amados irmãos e irmãs, chegamos a um ponto sensível da nossa oração. Um ponto que muitas vezes é a nossa agonia mais secreta, a nossa flagelação mais dolorosa, os nossos relacionamentos. Ao meditarmos sobre a paixão de Jesus, nós vemos que o seu sofrimento foi profundamente agravado pela dor dos relacionamentos quebrados. Jesus sentiu a agonia da traição de Judas, um dos seus escolhidos. Ele sentiu o abandono dos seus apóstolos no Getsêmani, a solidão profunda.
Ele sentiu a negação de Pedro. Ele viu sua mãe sofrer aos pés da cruz. A paixão de Cristo está repleta da dor dos vínculos rompidos. Quantos de vós que estáis aqui rezando carregais no peito a dor de um relacionamento ferido? Quantos casamentos estão em crise, vivendo uma verdadeira agonia? Quantos de vós dormis na mesma cama, mas estáis distantes um do outro, como se um abismo vos separasse? Quantos casais vivem a flagelação diária das palavras duras, dos gritos, do desprezo, do silêncio que açoita a alma? Palavras que ferem mais do que chicotes, deixando chagas abertas no coração. Quantos de vós estáis vivendo a humilhação de uma traição, sentindo a coroa de espinhos da infidelidade, da mentira, da deslealdade cravada na vossa confiança? Nós clamamos hoje pela cura desses casamentos. Clamamos por aqueles que estão carregando a pesada cruz de um processo de divórcio, sentindo a dor da separação, a dor de ver uma família ser desfeita. E olhamos para as nossas famílias. Quantos pais e mães aqui presentes sentem a agonia de ver um filho distante? Um filho que tomou o caminho errado, que não ouve mais os conselhos, que talvez esteja perdido nos vícios, na rebeldia. Quantos filhos, por outro lado, sentem-se abandonados pelos pais, carregando mágoas profundas, ressentimentos da infância, sentindo-se como Jesus abandonado no horto? Quantos irmãos não se falam mais? Irmãos que cresceram juntos, mas que hoje estão separados pelo orgulho, por uma briga de herança, por uma palavra maldita. A família, que deveria ser nosso refúgio, quantas vezes se torna o nosso calvário. Nós apresentamos a Deus todas as mágoas e ressentimentos. Quantos de vós estáis com o coração pesado, incapazes de perdoar? Quantas feridas abertas que sangram cada vez que vocês lembram do que aconteceu? Essas mágoas são como os pregos da crucificação que vos mantêm presos na dor, impedindo que a vida flua. Nós pedimos agora, pelo poder do sangue de Jesus derramado na cruz, o milagre da reconciliação. Pedimos que o perdão que Jesus liberou no alto do Calvário ao dizer: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, aconteça agora dentro da sua casa. Pedimos que todo orgulho que impede um pedido de perdão seja quebrado. Pedimos que todo ressentimento que fecha o coração seja curado. Nós prometemos e declaramos, em nome de Jesus, a restauração do amor e da harmonia. Onde houve a crucificação do amor, haverá a ressurreição da união. Onde houve a flagelação das palavras, haverá a cura pelo diálogo. Onde a coroa de espinhos da humilhação reinou, reinará o respeito e a honra. Cremos na restauração dos casamentos, na reconciliação de pais e filhos, na união dos irmãos. Escreva com fé nos comentários: Senhor, pelo teu sangue derramado na cruz, restaura o amor no meu lar. Chegamos agora ao final deste nosso momento de oração e meditação. Peço que você pegue com muita reverência aquele copo de água que preparamos no início. Mantenha-o em suas mãos ou olhe para ele com profunda fé. Nós colocamos este copo de água sob o olhar de Deus Pai, sob o sangue redentor de Jesus Cristo, derramado por nós na flagelação, na coroação de espinhos e na cruz. E invocamos a presença e a intercessão dos santos arcanjos que nos acompanharam nesta jornada. Pela intercessão poderosa de São Miguel Arcanjo, que esta água seja agora um sinal de proteção e defesa contra toda a agonia espiritual, contra toda a armadilha do inimigo, contra todo o espírito de pavor e humilhação na sua casa. Pela intercessão de São Gabriel Arcanjo, o mensageiro da ressurreição, que esta água seja portadora de milagres e boas notícias, trazendo vida onde havia morte, esperança onde havia desespero, e a providência divina que transforma a crucificação em glória. Pela intercessão de São Rafael Arcanjo, o remédio de Deus, que esta água seja agora um bálsamo curativo, uma fonte de cura para o seu corpo flagelado pelas dores, para as suas emoções feridas pela agonia e para as chagas abertas da sua alma.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esta água está abençoada. Beba desta água com fé. Dê de beber aos seus doentes. Asperja esta água nos cantos da sua casa, no seu local de trabalho, no seu carro. E creia, ao tocar esta água, o poder que meditamos hoje, o poder da superação da dor, da cura das chagas e da proteção contra o mal, se manifestará poderosamente. Ela será fonte de cura, proteção e libertação. Eu quero agradecer de todo o coração pela sua presença, pela sua fé, por ter ficado conosco nesta jornada profunda pelos mistérios dolorosos. A sua participação, seus comentários, sua fé, fortalecem imensamente a nossa corrente de oração. E eu já te espero aqui amanhã, neste mesmo horário, para o nosso próximo momento de oração e meditação. Temos um novo tema, uma nova bênção esperando por você. Mas não venha sozinho. A paixão de Jesus foi por todos. Quantas pessoas estão agora sofrendo sua própria agonia, sua própria flagelação, sozinhas e sem esperança? Seja um sirineu, seja um anjo na vida de alguém. Compartilhe esta oração. Pegue o link deste vídeo e envie para seus familiares, seus amigos, para aqueles grupos onde você sabe que há alguém precisando de força, cura e libertação. E agora, receba a bênção final. Que a meditação de hoje sobre a dor redentora de Cristo traga força para as suas lutas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e te seja favorável. Que o Senhor volte para ti o seu olhar e te dê a paz. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desça sobre ti, sobre tua família, sobre tua casa e permaneça para sempre. Amém. Vá em paz e que o Senhor te acompanhe.